Agno é um framework para o desenvolvimento de agentes de inteligência artificial que está revolucionando o mercado. Com foco em performance e diversas bibliotecas pré-compiladas, você consegue orquestrar agentes e múltiplos agentes de inteligência artificial com diversas ferramentas externas integradas, como WhatsApp, Telegram, busca no Google, Google Agenda e muito mais. No vídeo de hoje, você vai aprender a construir o seu primeiro agente de inteligência artificial integrado com ferramentas externas utilizando o Agno. Então, bora lá. Então, bora começar aqui com o Agno, pessoal. O primeiro passo é instalar ele. Eu estou utilizando nesse meu ambiente o UV, mas se você estiver utilizando o pip não tem problema. No meu caso eu vou dar um UV Add Agno. Se você estiver utilizando, aqui faltou um D, né? Se você estiver utilizando o pip, pode ser pip install e aí o nome da ferramenta que você vai instalar, no caso Agno, pip install Agno. Então tudo que eu fizer UV Add Agno ou UV Add qualquer coisa, você faz pip install qualquer coisa, tá? E aí, agora com o Agno instalado, eu já tenho um arquivo aqui chamado main.py, tá? E é dentro desse arquivo que a gente vai começar a trabalhar com ele. O primeiro passo vai ser a gente fazer a importação, então from agno.agent import agent. Então, é essa a classe base para você criar um agente de inteligência artificial com Agno. Tudo vai ser em volta dela. Feito isso, a gente cria uma instância dessa classe. Então, construa uma variável qualquer. Vou chamar de agent, mas você poderia dar um outro nome para esse agente. E agora a gente instancia a classe agent. É dentro dela que nós configuramos todos os parâmetros, como modelo, instruções, ferramentas, memória. Tudo que for preciso a gente configura aqui dentro dela. O primeiro parâmetro que eu vou configurar vai ser o ID. Eu vou chamar ele de agente de pesquisa. Esse parâmetro é importante para a gente saber futuramente qual que é o agente que está rodando. Nesse caso, como a gente vai ter um único agente no exemplo da aula, não é tão necessário, mas quando você está trabalhando com múltiplos agentes, times de agentes de IA, é interessante você configurar um bom ID. Depois você dá um name para esse agente. Eu vou chamar ele de pesquisador DDG. E agora aqui entra o agente que nós vamos construir, tá? Eu quero construir aqui nessa aula de vocês um agente que ele vai utilizar algumas ferramentas como o Velo e o DuckDuckGo para fazer buscas tanto na internet quanto em artigos científicos para contextualizar a sua resposta. Então vai ser um agente bem simples para a gente conhecer essa ferramenta, mas vai ser bem legal. A gente vai utilizar essas duas ferramentas, que é o DuckDuckGo e o Velo, que é para a gente conseguir buscar em artigos científicos. Então aqui eu já dei um nome para esse agent, que não faz muita diferença. Eu vou dar uma role. O que seria a role? Qual que é o papel desse agente? Ou seja, o que ele tem que fazer? E aqui eu falo, responda perguntas baseado em contextos buscados na internet e em artigos científicos. Beleza? E agora nós passamos às instruções, as instructions, que é um dos pontos mais importantes para construir os agentes aqui com Agno. Dentro das instructions, a gente especifica uma lista de o que ele deve fazer. E aqui eu separei algumas instruções, não vou construir elas com vocês. Obviamente não é o prompt mais adequado do mundo, mas é aqui, tanto no role quanto nas instruções, que nós vamos construindo o nosso prompt. Dentro das instruções, a gente coloca em lista como que ele deve seguir. Aqui eu falei, busque as principais fontes confiáveis sobre o tema, entregue uma saída concisa de 5 a 10 fatos em bullet points, não invente links, priorize sites oficiais, e aqui eu vou especificar sobre as tools, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Use a Velo Tools para buscar em artigos e o DuckDuckGo Tools para buscar na internet. Ou seja, esse agente ele vai ter acesso a duas ferramentas externas, para que ele seja um agente, não apenas um wrapper do ChatGPT, por exemplo. Depois que nós configuramos os prompts desse agente, nós precisamos especificar qual que é o model. O model são os modelos de IA que nós vamos utilizar. E aqui tem vários, tá? Você pode utilizar Grok, Cloud, OpenAI, você pode rodar modelos locais como Mistral e etc. Praticamente todos os modelos que você tem hoje em dia você consegue integrar com o Agnos. Eu vou utilizar o OpenAI, então agno.models.openai. Caio, eu queria utilizar o Grok, você coloca Grok aqui. Queria utilizar da Anthropic, você coloca Anthropic aqui e assim por diante. Eu vou utilizar o OpenAI, import, e nós vamos utilizar o OpenAI Chat. Dentro do nosso model, a gente instancia o nosso OpenAI Chat, é igual a OpenAI Chat, abre e fecha parênteses. E como parâmetro, eu preciso especificar qual que são os modelos da OpenAI que eu quero utilizar.
A OpenAI ela fornece o ChatGPT 4, o 4o, o 4o Mini. Eu vou utilizar aqui o GPT-4o-Mini, que é um dos modelos mais baratos que nós temos. Então, como é só para testes, não estou buscando a melhor performance, podemos utilizar esse modelo. Excelente. Só que para a gente conseguir rodar o OpenAI, nós precisamos da sua chave de API. Então, se você ainda não tem, construa a sua chave de API, é só acessar o site deles ali, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, para você pegar a sua chave de API da OpenAI, é só você acessar platform.openai.com/settings/organization/API keys, e aí você acessa aqui API keys, create new secret key, cria sua nova chave secreta aqui e pronto, você vai copiar ela. E o que você vai precisar fazer? Vai criar um arquivo de variáveis de ambiente. Então, dentro de um arquivo .env, então .env, nós vamos construir a nossa variável, né? Então, vamos construir aqui o OpenAI e tem que ser exatamente como eu estou digitando, tá? OpenAI, underline API, underline key. Tem que ser exatamente assim. Por quê? Porque nós não vamos especificar dentro da instância. O próprio OpenAI já vai buscar nos nossas variáveis de ambiente qual que é a chave de API. E ela busca exatamente por esse valor. Se você criou sua variável de ambiente com outro nome, não vai funcionar. Eu vou agora pegar a nossa chave e colar ela aqui. Então, temos a nossa chave de API da OpenAI. Beleza, com isso nós já conseguimos rodar o nosso agente, a gente pode até fazer alguns testes. Mas ainda estamos sem as ferramentas. Nós vamos adicionar as tools para que ele consiga buscar no Google, no DuckDuckGo e no Velo daqui a pouco. Para rodar um modelo dentro do Agno, a gente tem duas opções. A gente pode utilizar o Agno OS, o Agent OS da própria Agno, que a gente vai ter uma interface gráfica que eu vou mostrar para vocês. Ou a forma mais simples, para rodar direto no Python aqui, é só dar um agent ponto, e aqui você dá um print response, abre e fecha parênteses, e aqui você passa a entrada do usuário. Eu pergunto assim, o que é a Pythonando? E eu vou rodar esse meu código. Então eu vou vir aqui, terminal, vou limpar e eu vou dar um uv run main.py. Ah, Caio, eu não estou utilizando o v. Python main.py, da forma como você roda seus scripts. Aqui ele já me dá um erro, porque eu não tenho a OpenAI instalada dentro do meu ambiente, então eu vou dar uv add OpenAI. Para quem está com o pip, é pip install OpenAI. Vamos soldar aqui. E aqui ele já falou o seguinte, olha, a sua API não está sendo encontrada, a sua chave de API. Isso porque nós não carregamos para dentro do nosso ambiente os dados que estão no arquivo .env. E para fazer isso, ele é bem simples, tá? Nós podemos utilizar aqui o nosso .env, então eu vou fazer o seguinte, from .env import load.env. Essa biblioteca aqui, ela carrega as nossas variáveis de ambiente que estão dentro do .env para o nosso ambiente de fato. E para fazer isso, é só executar o load.env, abre e fecha parênteses. Isso daqui ele já vai pegar tudo que estiver dentro de .env e carregar, que no caso é a nossa variável da nossa chave da OpenAI. Ok, vamos rodar o nosso código. Aguardamos um pouco. E ele já vai estar executando aqui o que é a Pythonando. Vamos ver se ele vai encontrar algum tipo de resposta. Em tese, eu acho que ele não vai saber responder. A Pythonando é uma comunidade de desenvolvedores entusiastas em programação, ela promove aprendizado, foca em educação. Ah, ele conseguiu buscar aqui, já tinha dos treinamentos, Meetup Pythonando, aqui não existe. Blog Pythonando, também não existe. Pegou umas fontes aqui sem contexto nenhuma, tá? E não deu informações diretas sobre a Pythonando, tá? Eventos e meetups a gente não faz. Cara, ele alucinou completamente. Acredito que ele fez alguma referência aqui da linguagem Python com Pythonando e já falou que é uma comunidade de Python, mas foi o chute da cabeça dele, né? O primeiro link é real, é nosso, mas todos os outros dois links simplesmente não existem. Ele deu uma alucinação. O que eu quero é referenciar essas respostas dele com contextos reais. E para isso, nós precisamos utilizar as tools dos nossos agents. Então, nós podemos passar um outro parâmetro aqui, que são as tools. Dentro dela, nós passamos uma lista e a gente pode agora encadear um conjunto de ferramentas. E essas ferramentas que caracterizam o nosso agent agora. Porque até então, ele era basicamente um chat GPT com um determinado prompt, que isso a gente poderia fazer no próprio chat GPT. Agora não, agora nós vamos dar ferramentas para que ele consiga buscar na internet, trazer memória, contextualizar, fazer tarefas e assim por diante. Dentro das nossas tools, o que eu quero é utilizar primeiro o nosso DuckDuckGo das nossas tools. Então, bora lá. Para utilizar o DuckDuckGo,
eu vou importar ele, então from agno.tools. E aqui nós temos um conjunto de tools muito grande dentro do Agno, já pré-construída por ele. Eu vou importar o DuckDuckGo e mostro para vocês. Eu vou abrir aqui no meu navegador, vamos acessar o site do Agno. Agno. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, vamos ver na documentação. Aqui na documentação vamos vir em Tools, em Toolkits, só para mostrar para vocês a quantidade de ferramentas pré-instaladas que ele já tem. Então, Caio, quero utilizar ferramentas de busca. Você tem o Baidu, você tem o Google, você tem o DuckDuckGo, o Hacker News, você tem o Veloy, que a gente vai utilizar aqui também, o Wikipedia. Quero utilizar ferramentas sociais, tem o Discord, Slack, Telegram, WhatsApp, tem tudo isso aqui para você integrar. Quero fazer scrapping. Tem aqui AgentQL, tem Browser Base, tem um monte de ferramentas. Quero lidar com dados. Tem o Pandas, tem o DuckDB, tem o CSV, Postgres, SQL. Quero trabalhar com ferramentas locais, Docker, executar código Python, executar calculadora. Quero ler e manipular arquivos. Tem muita coisa aqui, muitas ferramentas mesmo. Quero trabalhar com Fall AI para gerar imagens e gerar vídeos. Quero me integrar com o Google Maps. Quero integrar com o Google Calendário para criar tipo uma assistente virtual. Quero utilizar Google Sheets para gerar planilhas, quero utilizar o Notion, tem um monte de ferramentas pré-construídas que você pode utilizar do próprio Agno. Isso daqui é muito poderoso, um dos grandes motivos de eu gostar muito do Agno. Ou você pode construir suas próprias ferramentas se for de sua preferência, é possível também construir as suas próprias tools. Lá dentro da Python Full AI nós temos uma aula só sobre construção de tools aqui para você construir uma ferramenta, seja ela para integrar com uma API que o Agno não integra, fazer algo que ele não faz para criar uma ferramenta específica para o que você precisa, caso ela não exista ainda. E eu vou importar também o Veloy, então from agno.tools.veloy, import Veloy tools. E o Veloy a gente precisa também, galera, de criar sua chave de API. O DuckDuckGo não, tá? Ele é completamente gratuito aqui para você rodar. Então, aqui dentro do site deles, platform.veloy.ai, é só você acessar o API Keys depois que você cria sua conta, tá? Dá para logar com o Google, é bem simples, e criar sua própria chave, que se eu não me engano, você vai ter aqui 2.500 buscas a serem feitas gratuitamente, tá? Depois disso, obviamente, você vai precisar adicionar créditos, mas as 2.500 buscas, se eu não me engano, é esse mesmo o número, são gratuitas. Então, beleza, utilizamos essas duas tools aqui e com elas a gente consegue trazer contexto para o nosso modelo. Então, agora é só dentro dessa lista eu utilizar as tools que eu quero. Então, o DuckDuckGo Tools e também eu vou precisar do Veloy Tools. E para a gente conseguir utilizar ele, nós precisamos adicionar dentro das nossas variáveis de ambiente também a sua chave de API. Então vamos vir aqui e abaixo da OpenAI Key nós vamos criar o Veloy API Key, tem que ser exatamente assim, senão não funciona. E eu passo a minha chave de API aqui também, tá, galera? Perfeito, então isso vai fazer com que agora o nosso modelo ele possa escolher entre utilizar o DuckDuckGo ou o Veloy, ou utilizar os dois, caso ele prefira, tá? Então o DuckDuckGo ele faz buscas gerais na internet, e o Veloy é uma ferramenta onde você pode especificar onde você quer buscar. Então quero buscar somente na internet, quero buscar somente em artigos científicos. O nosso próprio agent ele pode decidir isso, qual ferramenta ele vai chamar ou não. Então agora vamos fazer a mesma pergunta, passando essas duas ferramentas e ver como que ele vai se comportar. Eu vou executar o meu código, e aqui ele já dá alguns erros porque eu não tenho umas ferramentas instaladas, né? Primeiro é o DuckDuckGo, então uv add ddgs, e também eu vou precisar do uv add Veloy. Acho que é só, se eu não estou enganado, isso mesmo. Ok, ele vai executar a pergunta e agora, antes dele trazer a resposta, nós vamos conseguir visualizar aqui a execução das nossas tools. Qual tool está sendo chamada e qual foi a sua resposta. Lembrando que aqui no meu prompt eu coloquei algo bem simples, tá? Tipo, use a Veloy Tools para buscar em artigos e o DuckDuckGo para buscar na internet. Se no meu prompt eu passo algo mais concreto, falando assim, se o tipo de pergunta for essa... Então, se aqui no meu prompt eu passo algo mais concreto, falando assim, se o tipo de pergunta for essa, utilize o Veloy. Se for um outro tipo de pergunta, utilize o DuckDuckGo. Quando acontecer perguntas como essa, utilize nenhuma das ferramentas. Ou seja,
você consegue contextualizar muito melhor quando ele deve utilizar. Aqui eu meio que deixei por conta do próprio modelo decidir quando ele deve ou não. Vamos ver o que ele resolveu aqui para nós, ó. A Pythonando é uma plataforma educacional que oferece cursos para quem deseja se tornar um desenvolvedor especialista Python. Objetivo: a Pythonando visa capacitar alunos de qualquer tipo de aplicações web. Agora sim, ó. Eventos: realiza workshops e eventos para complementar a formação. A Pythonando conta com uma comunidade ativa, incentivando o network entre alunos. Cursos: oferece cursos de diversas áreas de programação, incluindo desenvolvimento web e inteligência artificial. Já formou mais de 12 mil alunos, exatamente o que tem nos nossos sites também. Disponibiliza materiais didáticos, presença online. E agora ele trouxe sites reais aqui, ó. Nosso próprio site da Pythonando, GitHub da Pythonando, Instagram da Pythonando, YouTube da Pythonando e etc. Então, funcionou bem legal. E aqui nós conseguimos ver qual foi a ferramenta que foi utilizada, ó. Então, nós temos aqui o DuckDuckGo Search, e ele rodou com a query Pythonando. Então, ele escolhe qual vai ser a query de busca também. Vamos fazer uma outra pergunta. Por exemplo, quais os principais artigos sobre redes neurais? Vamos executar o nosso código para ver se ele vai funcionar também. Aguardar alguns segundos. Demora um pouquinho porque ele está fazendo a busca, né? Então depende de APIs externas. Ok, vamos ver o que ele rodou. Olha só, agora ele rodou uma outra ferramenta. Ele rodou o Search Academic Sources. Por quê? O Veloy, ele tem essa ferramenta. Ele tem um conjunto ali de ferramentas dentro do Veloy Tools. E uma delas é buscar apenas em artigos científicos. Ou seja, se você precisa de uma credibilidade maior, você não quer buscar em conteúdos genéricos da internet, você pode utilizar ele. E aqui, ó, ele já trouxe um contexto de artigos científicos bem grande, ó. Tudo referenciado, com link, tudo muito legal, ó. Você pode até acessar esses links e verificar se eles são reais. Obviamente, pode acabar alucinando, tá? Mas, no geral, funciona muito legal os modelos com essa ferramenta, galera. E agora, só para finalizar, eu quero mostrar para vocês que, além de você executar dessa forma dentro do seu próprio código Python, você pode rodar aqui o Agent OS, que eu vou mostrar o que ele é e o quão legal é. Então, vamos importar esse Agent OS. Eu vou fazer from agno.os import Agent OS. E vamos criar uma instância dele aqui. Então, eu vou fazer agent_os é igual a agent OS, abre e fecha parênteses, agents vai ser igual, e aqui nós passamos todos os nossos agentes que nós temos. Nesse caso, desse exemplo, eu tenho um único agente que é esse daqui. Se a gente tivesse workflows, times de agentes de IA, múltiplos agentes, a gente poderia cadastrar tudo isso daqui. Porque o Agno, como eu já mostrei, ele é muito poderoso. Aqui dentro você pode lidar com workflows, por exemplo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos vir aqui. Aqui acho que foi mais legal de mostrar. Então, aqui dentro você pode construir vários tipos de workflows. Então, Caio, eu quero rodar aqui. Deixa eu achar, tem um... Cadê? Mas, enfim, workflows é você quer falar o seguinte. Olha, eu tenho um conjunto aqui de funções Python, agentes de IA, times de agentes, e você quer executar uma ordem para que ele aconteça. Às vezes você, por exemplo, está construindo um agente para gerar artigos para um blog, e você precisa atestar a qualidade desse artigo, você precisa que ele tenha mais de 500 caracteres. Então você pode colocar ele dentro de um workflow falando o seguinte, olha, se o meu agente criou um artigo com menos de 500 caracteres, roda ele de novo até ele criar um artigo com mais de 500 caracteres. Ou seja, você consegue fazer um workflow de agentes de IA, você consegue trabalhar com times também, ou seja, você vai ter múltiplos agentes de inteligência artificial trabalhando em coordenação, onde você tem agentes especialistas em cada tarefa. Então vamos supor que você vai construir ali uma assistente virtual. Você vai ter um agente que vai fazer a venda. Então, primeiro você tem um agente especialista em venda, que ele tem conhecimento sobre os produtos, os preços, etc. Ele vai ter acesso a ferramentas de gateway de pagamento, ou seja, ele vai enviar links de pagamento, vai verificar se o pagamento foi confirmado ou não. A partir do momento que a pessoa efetuou o pagamento, você já manda para um outro agente, que seria um agente de pós-venda. O agente que vai ter acesso a um Google Calendar, por exemplo, para agendar no calendário do psicólogo, por exemplo, vamos supor que é para um psicólogo. Dentro da agenda daquele psicólogo, a data da consulta. Você vai ter um agente
que vai auxiliar dentro da consulta, ou seja, ele vai gravar a reunião, ele vai transcrever isso, vai ter acesso ao WhatsApp do paciente para enviar as tarefas que foram passadas pelo psicólogo. Ou seja, você cria um time de agentes que conectam entre si e decidem quando um agente deve ser chamado ou não. Então o Agno é muito poderoso, tá? E uma dessas coisas legais do Agno é o Agent OS, que a gente pode criar um app agora chamado agentos.getApp. Então, muito parecido com Flask, Fast API, Django, se vocês já repararem, a gente cria um app aqui e agora nós vamos rodar isso daqui com o Fast API, porque ele vai rodar um web server agora para nós. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só fechar isso aqui, vou dar um clear aqui. Então, eu vou dar um UV run Fast API. Aqui eu esqueci, né? Tenho que dar um UV add Fast API standard. Vamos instalar o Fast API aqui. E antes da gente continuar aqui a nossa aula, pessoal, eu quero avisar para vocês que vai rolar a nossa Black Friday infinita da Pythonando, onde no dia 24 de novembro, às 20 horas, eu vou realizar uma live mostrando a oferta para vocês, onde vocês vão ter acesso a todos os cursos que já foram lançados pela Pythonando, como a Python Full, nossa formação em desenvolvimento web, Python Full AI nas duas trilhas, seja profissional ou acadêmica, Python Full Advanced para quem já trabalha como programador, SAS de IA que nós vamos lançar ano que vem, inglês para programadores, Pythonando Programming Path, em todos os nossos cursos já lançados, tudo que a gente lançar em 2026 e também uma formação em DevOps e AWS com um dos maiores especialistas que é o Kennery, que vocês também podem encontrar no YouTube. Tudo isso com acesso infinito, acesso vitalício por toda a sua vida a todas essas formações e por um valor que realmente vai parecer mentira. Você vai levar todas essas formações, mas isso é somente na nossa Black Infinita. Fora de Black Friday, você não consegue ter acesso nem parecido com uma oferta como essa. Você precisa comprar os combos ou as formações individuais, que sai muito mais caro do que se você garantir tudo com acesso vitalício para sempre, para você ter acesso a todas essas formações pelo tempo que precisar. Se você quiser ter acesso e ser notificado sobre essa oferta, acesse o primeiro link da descrição para você se inscrever e participar da nossa live de Black Infinita, para você conhecer a nossa oferta vitalícia, para você ter todos os nossos cursos, todos os lançamentos de 2026 e também a formação em DevOps na nuvem do Kennery, para você dominar AWS, dominar também sobre DevOps e infraestrutura. Certo, galera? Então é isso e bora continuar a nossa aula de hoje. E agora sim nós conseguimos rodar. Eu vou dar um UV run Fast API dev, o nome do nosso arquivo, que é main.py. Executando isso, ele vai criar um servidorzinho. Esse servidor, se a gente acessa ele, para nós ele meio que não serve de nada. Mas o que é legal e por que ele é importante aqui? Nós podemos vir aqui dentro do próprio os.agno.com e nós cadastramos esse nosso agente. Vocês vão vir aqui, vai criar um novo agente, você seleciona local, então vocês vêm aqui, ó, novo agente, eu já até tenho um, então eu vou só editar ele. Vem aqui, local, vocês colocam o endpoint, que no caso é o que foi retornado pelo próprio Fast API, como vocês conseguem verificar, ó, 127.0.0.1.2.8.000, exatamente esse valor. Eu passo aqui o nome do meu agente e posso dar algumas tags que eu não dei, chamei de Agent OS. E com isso você vai ter essa interface para executar. Aqui eu estou em Workflows, mas eu vou vir aqui em Agents e vou perguntar aqui agora, vou dar um F5 só para atualizar a página, que eu acho que ele está rodando antigo, né? Agora sim. Vou perguntar, o que é a Pythonando? Vou pressionar um Enter. Então aqui ele já mostra para nós as ferramentas que foram executadas. Então ele rodou um DuckDuckGo, ele mostra qual a query, o tempo de duração dessa ferramenta, ele mostra tudo que foi retornado pelo DuckDuckGo. Então o DuckDuckGo retornou aqui título, Pythonando, o link de referência e o texto. Título, link de referência, texto. Então tudo isso aqui foi as principais buscas do DuckDuckGo e com isso nosso modelo de IA conseguiu gerar esse texto. A Pythonando é uma plataforma educacional, tal. Então todas as referências ele trouxe aqui mostrando exatamente o que foi utilizado. Se pergunta quais os principais artigos científicos sobre computação de Turing. Faltou um G ali, né? Mas beleza. Ele vai buscar, ele está rodando aqui a ferramenta de busca em artigos científicos. Durou 4 segundos aqui a nossa busca. Ele retornou aqui todos os artigos, ó. Isso aqui é
o Velo e retornou para nós, e aqui é o compilado do que o modelo de linguagem está respondendo baseado no meu input, na pergunta do usuário e também nas respostas das ferramentas utilizadas. Então, muito legal. E galera, isso aqui é o mais simples, tá? Isso aqui começa a ficar interessante quando a gente começa a trabalhar com session, com memory, quando a gente começa a trabalhar com times de IAs, com workflows, então isso aqui começa a ficar muito mais poderoso. Quando a gente está rodando workflows, a gente consegue ver exatamente o passo a passo. Então, dentro de um workflow, a gente pode fazer a gente pode criar loops, fazer enquanto o agente não der essa resposta, uma resposta satisfatória, continue rodando. Se o agente der essa resposta, execute essa função. Se o agente der essa resposta, execute esse outro time de agentes. Então você cria workflows conectando vários times de agentes, funções Python, ferramentas. Então você consegue fazer muita coisa. Na minha opinião, é o melhor framework para você trabalhar com agentes de inteligência artificial hoje em dia. Certo, galera? Então esse daqui é o basicão de Agno. Ele é uma ferramenta extremamente poderosa. Você consegue trabalhar com times, com workflows, com memórias de usuários, criação de tools personalizadas. Você consegue fazer praticamente o que você quiser aqui com o Agno, certo? Se vocês têm interesse um pouco mais sobre esse assunto, vocês querem que eu traga aqui uma aula falando sobre como construir a sua própria ferramenta, sua própria tool para utilizar ela, ou algum outro assunto sobre o Agno, como times de agentes, workflows, etc., deixa aqui nos comentários para eu saber.